Olá, você está no Canal Rural. Que bom ter a sua companhia em mais uma edição do Entre Gerações. E aqui a nossa conversa vai além do campo e acompanha as transformações que impactam o agronegócio. No Entre Gerações de hoje, vamos discutir como o agro pode fortalecer a sua relevância, ampliar a sua influência e ainda transformar sua comunicação em um diferencial competitivo. Para debater temas tão importantes, a gente convida aqui a diretora de marketing da ABCS, Lívia Machado, né, uma mulher super inspiradora que está aqui com a gente hoje, ao invés do Marcelo, porque hoje somos só mulheres, estamos entre mulheres. A nossa convidada especial, Luciana Dalmagro, que é produtora rural, comunicadora e empreendedora também. Sejam muito bem-vindas aqui ao Entre Gerações, meninas. E o agro sempre foi reconhecido pela sua capacidade de produzir, mas em um mundo cada vez mais conectado, produzir bem já não é o suficiente. As marcas, produtos e pessoas que se destacam são aquelas capazes de gerar valor percebido, construir influência e criar conexões genuínas com seus públicos. E é isso que a Luciana Dalmagro faz muito bem. A Lu, né, já é a quinta geração, Lu, quinta geração da sua família no agro? Quinta geração. A Lu já está na quinta geração do agro, eu já conheci a fazenda dela, então o pai, Paulo Portugal. A Lu, além de estar na quinta geração, né, resolveu tocar os negócios do pai, ela ainda inovou toda a propriedade, com muita sustentabilidade, com muita eficiência, né, Lu? Então, queria, para a gente começar hoje, que você contasse um pouco da sua história, porque, na verdade, a Lu não vem do agro, a família vem, mas ela é graduada em farmácia, né, Lu? Conta pra gente como que você chegou no agro. Isso mesmo, Ju. Obrigada pelo convite, Lívia também. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. E a minha carreira no agro não foi linear, realmente. Eu decidi estudar farmácia, não satisfeita, vim para São Paulo para fazer mestrado. Além disso, me tornei pesquisadora, fiquei aqui uns anos trabalhando como pesquisadora, mas em um determinado momento, acho que esse lado agro do meu DNA me chamou de volta para o interior de São Paulo, que a nossa propriedade fica, né, em Sales Oliveira. Como você sabe, já esteve lá conosco. E eu tive a chance e a honra de poder aprender e trabalhar ao lado dos meus pais, principalmente ao lado do meu pai. E eu digo que foi uma escolha, né? Eu poderia ter seguido outra carreira, mas escolhi viver a experiência de ser produtora rural, mas também houve o espaço criado pela família, né? Então, acho que é o primeiro ponto que a gente começa a conversar aqui sobre sucessão. Alguém tem que querer, mas alguém também tem que deixar, tem que convidar, tem que abrir essa porta. E essa porta foi aberta para mim há 16 anos. Então, eu sigo caminhando ao lado deles, aprendendo todo dia e pensando muito em como equilibrar legado com inovação. Quando a gente fala em inovação, que eu acho que esse é o maior desafio da sucessão, né? Você receber uma coisa e ainda inovar. Acho que, inclusive, a Lívia é um grande exemplo de inovação dentro da BCS. Né, Li? Conta um pouco da sua experiência também. Acho que o ponto central, primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui, né? Obrigada. É um programa de mulheres, então representando o Marcelo Lopes, que acho que bem dito aí pela Lu, precisa do espaço, precisa de alguém querer ocupar esse espaço, né? E quando ela fala que o pai, né, Lu, é a maior inspiração, eu acho que aqui a gente já começa também com um ponto importante da sucessão, que é esse respeito, né, entre homens e mulheres, entre gênero, que às vezes a gente vê tanta luta por isso e ao mesmo tempo quando a gente vê essa capacidade de dar espaço, né? Então acho que o ponto aí é que os homens e as mulheres são muito capazes de tocar o agronegócio, de tocar, né, Lu, aí as grandes propriedades. Então, acho que esse já é um ponto. Então, agradeço estar aqui representando, né, os produtores e as produtoras do agronegócio do Brasil. Mas acho que o ponto central, Ju, a Lu foi muito feliz quando ela fala de que não dá para a gente inovar sem pensar no legado. Mas o que eu acho que a Lu podia, né, explicar e a forma como a gente a conheceu honrar esse legado, mas se conectar com as novas gerações. Porque o nosso programa, né, que é o Entre Gerações, é esse desafio. Às vezes eu, como profissional do marketing, entendo o consumidor final, porque alguém começa a contar uma história assim, em 1800 e tanto, quando começou o negócio, o consumidor quer entender hoje, né, Lu? Exato. Acho que no passado a gente pensava muito, a gente tinha o mindset de produzir mais, né, de ter mais área. Isso guiava muito as gerações passadas. Hoje a gente está falando muito mais
de diversificação, de verticalização, de comunicação. A gente está falando de um novo agro que eu acho que no passado a gente não pensava tanto nisso. Então, realmente é um equilíbrio que a gente tem que trabalhar, mas com muito respeito ao que foi construído isso, gente. É a primeira dica que eu queria trazer para quem é sucessor e está nos assistindo. Eu tenho visto um movimento de pessoas jovens chegando nas propriedades, o que é ótimo, mas a gente tem que chegar primeiro para aprender, gente. Para liderar, tem um caminho a ser seguido, que é o caminho de aprender, para depois a gente ocupar os postos mais de liderança, né? E nesse caminho, a família também tem que deixar a gente errar, né? Porque faz parte do processo. E quando a gente tenta inovar, gente, na jornada da inovação, muita coisa também dá errado. E a família tem que estar muito alinhado nesse processo. Esse processo de confiança, né, Lu? Acho que é muito importante ali para você conseguir arriscar. Deixa eu fazer uma coisa diferente, vamos ver se dá certo. Mas para isso, o sucessor ou a sucessora também precisa dessa confiança, né? Com certeza, a gente tem que se sentir num espaço seguro, porque senão a gente não vai tentar nada de diferente. Inclusive lá na fazenda tem um monte de piada que a Ju ouviu, que assim, eu tenho os meus projetos de sustentabilidade que eu tenho maior orgulho, e alguns deram, eu não vou falar errado, mas alguns a gente teve que pivotar no meio do caminho. E aí quando uma máquina quebrava, por exemplo, meu pai falava, gente, agora chama a Luciana para ver a sustentabilidade dela. Mas assim, a gente encara com alegria essa jornada de aprender juntos, né? Lu, e a gente está falando de sucessão aqui, tem uma coisa interessante na sucessão, que é a questão da tradição. Eu queria que você me falasse como que a gente encontra esse equilíbrio entre tradição e inovação. O primeiro que eu acho que a tradição é muito bonita, mas ela no agro, às vezes ela é um perigo. Porque o agro tem uma característica muito única, que é a empresa ser misturada com o estilo de vida. O produtor rural, muitas vezes, ele não vê a fazenda dele como um empreendimento, como uma empresa. Ele vê como estilo de vida. E aí, como que a gente vai estruturar a sucessão nisso, né? Então, quando a gente olha os dados, Ju, o Brasil ele corre um risco grande nesse sentido quando ele atrasa a sucessão no agronegócio, especialmente em atividades rurais, né? Em fazendas. A gente deixa para pensar, para conversar sobre esse tema quando acontece uma tragédia. Ou alguém doente, ou alguém faleceu, ou briga. Então, a gente já parte de um lugar de conversa muito difícil, Lívia. Não é um lugar bom. Então, o que eu digo aqui, e digo para todo mundo que me pergunta, é essa pauta ela precisa existir, porque ela que vai garantir a perenidade daquele negócio familiar, né, gente? E aí a gente tem dois tipos de sucessão. Tem a sucessão patrimonial e tem a sucessão de gestão. A gente tem que pensar nessas duas sucessões ao mesmo tempo, que são sucessões diferentes. Perfeito. Lu, você fala muito de diversificação, né? Que hoje o agro está diferente e a avicultura acho que é um exemplo muito importante disso, né? A gente consegue produzir bastante em uma área pequena. Queria que você falasse um pouco das suas produções, né? O que você tem na sua propriedade hoje? Meu pai lidera a frente de pecuária, de grãos e de cana-de-açúcar. Eu fico com a avicultura e, no sentido de inovar, eu busquei as flores comestíveis, que é um negócio que eu amo, assim, ver aquela natureza viva no prato, né? Eu acho que conecta muito o agro com o consumidor final. É muito, sem realmente, dúvida, ali da fazenda para o prato. E também meninas, vocês sabem disso, a gente conversa muito sobre isso, para a questão de comunicação, porque acho que essa história, né, que a gente tem que contar, que todos nós temos que contar no agro, que é a forma com que o alimento é produzido se torna parte final do produto, é uma parte muito importante da nossa cadeia. Então, é uma frente que eu tenho me dedicado nos últimos anos, com a comunicação tanto em mídias sociais como em eventos. É uma coisa que eu tenho gostado bastante. No ponto de vista do que a BCS quer proporcionar, do motivo do programa Entre Gerações, o que a Lu traz é o seguinte: eu vou levar esse legado, eu vou levar essa inovação na linguagem dessa geração. Porque o que a gente, como a BCS, entende né, a gente ser reconhecido como um case, mas o que nós estamos fazendo hoje é levar o que o consumidor final quer saber sobre uma cadeia. E não necessariamente sobre uma marca, né, Lu? A gente dá o direito, na BCS a gente dá o direito ao consumidor final de ter uma dúvida de como que o suíno é produzido, se é sustentável, se não é. E o Vida de Granja, né, que
É até importante, né, Lu, o que é o Vida de Granja? Porque para quem no agro está ouvindo a gente, né, eu escuto muito isso. Como é que eu me posiciono no Instagram, numa mídia social? Como é que o agro consegue fazer isso de forma profissional? Muito bom ponto, Lívia. Nas nossas cadeias de aves e suínos, a gente tem um limitante que é a questão que não dá para a gente ficar recebendo visita, não dá para ter dias de campo como a gente tem nas outras culturas dentro do agro. Então, eu sempre pensei como quebrar essa barreira, né? Porque fica uma comunicação mais difícil e foi através de mídia digital. Então, é um canal Lívia Vida de Granja em que a gente conta a nossa rotina, em que a gente conta o nosso dia a dia. E não só, de novo, pessoal, não só o que dá certo, mas o que dá errado também e as dificuldades, né? Então, eu vou trazer um exemplo super simples aqui para vocês. Em avicultura, a gente precisa fazer um procedimento. Eu não sei se você já viu esse, Lívia, mas a gente tem que desenrolar uma lona gigante na granja, né? Para fazer uma fermentação de cama. E as pessoas falam, olha, você tem que cobrir esse barracão, tá? 165 metros por 18. Aí um olha para o outro e fala, gente, como é que desenrola isso? E aí a gente ensina a desenrolar do nosso jeito, mas com muita humildade de falar, gente, não é verdade para todo mundo, esse é o nosso jeito. É o que deu certo pra gente, É o que deu né? certo pra gente, só que a gente errou tanto para chegar nessa forma boa de desenrolar. E sabe o que a gente percebeu, Olivia? Que quando a gente toca o produtor, consegue ajudá-lo, ele volta pra gente e fala, Luciana, você não sabe, meu jeito é muito melhor, eu vou contar pra vocês. Então a gente mais aprende, na verdade, do que ensina, tá, Ju? Tem essa troca com os seguidores, não? A gente faz desse jeito. Ai, que legal, isso é muito bom. Mas acho, Ju, que a Lu traz um ponto que é muito interessante do agro pensar sobre isso. O que eu percebo como profissional da área é assim, né? A dúvida das pessoas, Lu, como que eu vou abrir a propriedade? Né? Como que eu vou mostrar o meu segredo? Eu ainda percebo um pouco disso no agro, das pessoas ainda acharem que existe um segredo que você faz, que se você contar, o seu concorrente vai copiar. Então, acho que esse é um ponto que a Lu quebra, que é essa barreira. E ela traz aqui algo muito importante, né? A gente não só ensina na rede social, né? Porque é um canal de comunicação. Então, não é uma via de mão única, né, Lu? Exato. E a gente quebra a barreira não só entre nós, mas uma barreira também com o consumidor final, né? Que ele começa a entender a complexidade, a seriedade das cadeias, que, gente, esse é um troféu nosso, né? Do nosso setor e que a gente tem que mostrar, né? As pessoas falam, vocês estão gastando tempo com isso, meninas. Não, a gente está investindo tempo no nosso setor. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero até contar uma experiência que quando eu passei o dia na propriedade da Lu, a gente postou ali o @, teve uma amiga que falou, gente, que perfil é esse? Que ela achou assim tão nichado, mostrando ali a produção de frango. Ela falou, Ju, que loucura, eu entrei nesse perfil, né? Ela que não tem nada a ver com agro, uma pessoa super urbana, e ela achou muito legal. Ela falou que não imaginava como era um galpão. Ela falou, nunca vi tanto frango na vida. Então, assim, muito legal também o consumidor final consumir esse tipo de conteúdo. Claro que é nichado, que o produtor que vai acabar indo lá para trocar essa experiência, mas é legal também o consumidor entender como é feito, né? Então, acho que a Lu também tem essa oportunidade de mostrar. Obrigada, Ju. Obrigada pelo relato. Eu fico super feliz e também trago todo o mérito para a Paola, que é minha colega veterinária, que divide esse espaço de fala comigo nesse canal. É isso. Gente, ó, o papo tá muito legal, mas o papo com a Luciana e com a Lívia continua depois do nosso intervalo, né? O agro, você tá vendo aqui que tem história, propósito, impacto real, mas ainda comunica muito pouco, e esse é um dos nossos assuntos, da nossa discussão no segundo bloco. Então, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, fiquem aí, hein? E a gente volta já. Estamos de volta com o programa Entre Gerações e nesse segundo bloco vamos continuar conversando com a Luciana Dalmagro e também com a Lívia Machado, e a gente vai falar um pouco sobre sucessão, que unem experiência, inovação e visão de futuro para construir algo maior, e como o agro pode seguir o exemplo do poder, da influência e se conectar cada vez mais com o nosso consumidor,
né, meninas? Lu, eu quero começar te perguntando, né? A gente se baseia muito nas experiências que a gente vê por aí, né? Você está num processo de sucessão ainda, apesar de já estar bem maduro. O que você olha para o mercado e vê e leva para dentro da porteira? E o que você vê que não está dando tão certo? Assim, quais erros você vê que as pessoas mais cometem nesse processo de sucessão? A profissionalização, Ju, é um caminho sem volta para qualquer empresa. E no agro, em fazenda, isso não é diferente. Então, a gente se basear nas estratégias que têm dado mais certo, jurídicas, administrativas, enfim, toda essa questão mais burocrática, a gente está sempre de olho e a gente leva para dentro de casa. Agora, o que eu evito ao máximo, gente, que eu vejo acontecer demais, é a briga por tudo, sabe? Eu vejo muito isso na sucessão, aquela coisa que começa, tudo vira picuinha, tudo vira discussão, e aí o que a gente tem que conversar mesmo fica para debaixo do tapete. E na sucessão isso vai virando uma bola de neve. E é uma briga de ego às vezes, né? Exato. Assim, Então, é o saber perdoar, é o saber relevar, é o saber conversar, é o saber reconhecer quando a gente está errado. Porque, gente, a gente está tratando de um assunto que é quase ancestral. Imagina, lá na minha família, 5 gerações, gente. Tem dia que, assim, até morto volta para conversar aquele tema de tão... Não, e né? um ponto, assim, é um trabalho como qualquer outro. Então, hoje, né, eu que não tenho essa questão de sucessão, de família do agro, que sou profissional hoje no setor, eu tenho uma questão profissional para lidar. Então, eu tenho que discutir uma ideia, às vezes eu consigo que a minha ideia prevaleça, às vezes eu vou seguir a ideia de um grupo. Então, eu acho que a Lu, ela foi muito feliz na colocação dela, porque assim, é você trazer o profissionalismo que você vai precisar em qualquer outra empresa, né? Eu venho do interior de Minas e eu vi muito, Lu, os filhos de produtores saírem, né? Então, a gente é de uma cidade de interior e eles foram para capital porque tinha essa coisa, não, eu não quero essa vida, eu vou trabalhar num banco, eu vou trabalhar numa grande indústria. E hoje eu vejo esse movimento de retorno deles, né? É um movimento de retorno porque assim, não, peraí, se eu posso trabalhar em algo que eu vou participar mais da decisão, mas que eu vou... Então, acho que esse é o ponto, que é um trabalho que você tem que colocar as habilidades, né? A gente fala de soft skills, né, Lu? Como outro qualquer, acho que esse é o ponto, né? E às vezes a questão familiar, ela traz algumas licenças que acho que não são bem-vindas, né, Lu? Total, e entender que ali é um ecossistema super vivo. Vai ter gente que quer ficar da família, tem gente que não quer ficar na gestão, vai ser herdeiro, vai ser sucessor e tá tudo bem. Só que isso tem que ser conversado. O problema é que a gente deixa para conversar na hora errada. E aí a chance de dar errado é muito grande. E infelizmente a gente assiste isso com os nossos pares, com os nossos amigos, enfim, vizinhos. Então não é um cenário que é bom para o nosso segmento. Eu queria, meninas, se vocês me derem licença para fazer um gancho, para puxar o que eu tenho visto também, que aproxima o jovem, as novas gerações das propriedades rurais, que é a tecnologia. Né? Eu acho que isso tem sido um grande diferencial. Né? Por exemplo, se eu estou aqui hoje é porque, de alguma forma também, eu consigo remotamente estar conectada com o negócio. Então, isso dá uma liberdade, eu acho que até mais vontade da gente ficar no negócio, porque realmente a gente não precisa ficar só lá. Então, é um diferencial que a gente vê entre as gerações. Meninas, eu quero aproveitar que a gente está entre mulheres aqui por um motivo e perguntar, tanto para a Ali como para você, Lu, como que vocês lidam com esse protagonismo feminino, né? Então, a gente está falando de uma sucessão de uma mulher. Eu quero saber como o seu pai lidou com isso e como que você coloca esse protagonismo em jogo hoje na propriedade, no negócio. E ali também, né? Que hoje é uma head de marketing, fala tudo. Como que você se coloca em primeiro lugar, Ali? Então, vamos começar com a Lu, depois a Ali fala um pouquinho. De novo, eu vou usar o privilégio, a palavra privilegiada. Eu fui muito bem recebida na propriedade rural, não só pelo meu pai, mas como pelo nosso time, que é um time sênior, que está conosco há muito tempo. E essa pauta, essa agenda, Ju, você viu na Fazenda que a gente puxa de forma muito séria. Então, temos gerentes mulheres, as supervisoras encarregadas, as meninas da produção. E assim, foi um trabalho tão legal, gente, essa questão da sustentabilidade social, não só com as mulheres, mas com os jovens, né? O programa de Jovem Aprendiz, eu acho que isso trouxe uma vida, uma sucessão também para a Fazenda dos colaboradores, que foi, assim, um dos projetos mais legais que a gente viveu. Mas, de novo, é um privilégio, Ju, porque a gente vê ainda muita propriedade rural
em que a mulher tem pouco espaço. Na verdade, a gente vê que, no fundo, ela até tem um espaço de gestão e liderança, mas ela, infelizmente, ainda não se vê, né, nesse local. Então, a gente tem um caminho para trilhar juntas ainda. Então, é muito bom a gente conversar sobre esse tema. Eu venho do trabalho do agro e eu acho que, por muito tempo, o agro se posicionou e vendeu escassez. E ele achou que isso conectava, né? E isso não combina hoje. Então, eu acho que nós, mulheres, ter essa capacidade de entender, assim, olhar para outras mulheres do agro. A gente hoje comentou isso, né, aqui antes do programa. Então, olhar para outras mulheres do agro e entender, assim, gente, que posição ela tem que eu posso aprender, né? Mas a gente precisa conectar algumas coisas, imagem, comunicação, linguagem. Isso tudo é muito importante, sim, no agro, né, Lu? Sem dúvida. E eu tô rindo aqui, Lívia, porque hoje eu me arrumei para estar ao lado das minhas amigas, mas ontem eu fui pro aniversário da minha filhada com cama de frango saindo na orelha, entendeu? Então, o agro, ele é multifacetado, né? A gente tem várias facetas. Tem várias facetas. Ontem eu tava na Skin, produtora rural raiz, porque eu fiquei dentro da granja o dia inteiro, e hoje fiz uma maquiagem para estar aqui com as minhas amigas. Então, é isso, né, gente? Graças a Deus, somos bem plurais. Porque o agro aqui, a gente precisa falar que a gente tem uma particularidade. A gente entrega saúde, né? Aqui a gente está falando de, né? Eu sou representante de produtores da carne suína, né? A gente está falando aqui de uma representante de produtor de frango. Então, assim, a proteína está em alta, né? Então, como é que eu vou me conectar para entregar um produto que está em alta se a minha imagem ou o meu posicionamento estão totalmente diferentes e distantes do meu consumidor? Nós aqui da suinocultura, a gente sente falta de um exemplo, né, então, do Vida da Suinocultura, mas de uma forma profissional, né? Qual que é o ponto da Lu aqui? Eu acompanho, sigo, a Lu é um exemplo para mim como profissional e também como mulher, mas você vai entrar ali no Vida de Granja, tem uma linha, tem um roteiro, tem uma constância. Então, não é um canal, né, Lu, que tá ali esquecido. E hoje eu quero falar com as pessoas. Não, tem um roteiro. Você é muito cuidadosa na questão da vida, né, pessoal com a vida profissional. Eu acho que isso é um ponto legal de você falar, assim, como é que os diversos segmentos do agro criam canais para mostrar a sua produção. Perfeito. Meninas, primeiro, obrigada. Eu acho que cada uma de nós está contribuindo, né, em espaços diferentes, a contação dessa linda história que é a produção de alimentos e que a gente tem que contar cada vez mais e com verdade e com proximidade, e eu acho que é isso que a gente tenta fazer. E quando a gente está falando de contar história, não é ligar a câmera e começar a fazer brincadeira dentro da granja. Eu acredito muito mais em uma comunicação técnica, que é essa comunicação de roteirização, uma comunicação com especialistas, então utilizando, né, fornecedores, parceiros, a indústria, associações, todo mundo junto para a gente contar essa história. É uma história, gente, que eu acho que não tem que ter um protagonista, sabe? É uma história de todos. É uma história de né? todos, né? E eu acho que isso que vocês estão criando aqui, esse espaço de conversa, é muito positivo para a gente tentar estimular que a história continue, né? Que a contação continue por aí também. Com certeza. E Lu, falando ainda em inovação, né? Hoje a sua propriedade no interior de São Paulo é um exemplo de sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os processos sustentáveis que você faz lá e que, né, o que a gente está falando muito hoje aqui, que você comunica para as outras pessoas e acaba motivando, influenciando para as outras pessoas também fazerem esses tipos de práticas. Agora eu vou falar igual a minha avó, Ju. Eu sou do tempo em que a sustentabilidade era visto como abraçar a árvore, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente começou a trabalhar é que sustentabilidade, o trabalho dela é em cima de projetos. Então, a gente começa sempre com projetos pequenos para testar, para validar isso, e dando certo, a gente vai dando escala, porque a gente não é louco e não tem dinheiro para rasgar, tá, gente? Então, tudo parte de sustentação econômica. E das dores da propriedade. Então, por exemplo, em avicultura, energia é uma grande dor. Então, a gente foi pioneiro com energia solar. Nós fomos a segunda fazenda no estado de São Paulo a implantar um parque de geração de energia. Foi fácil? Gente, não foi fácil. Mas essa história longa fica para outro dia. Depois, resíduo. Resíduo é um problema em qualquer operação industrial. Nas nossas fazendas, isso não é diferente. Então, a gente começou a encarar diferente. Opa, o que a gente vai fazer com carcaça? Vamos compostar, mas vamos compostar como? E aí, da onde vem a inovação? Da chatice. Luciana começa a ligar para todo mundo. Gente, vocês já viram algum maquinário que funciona?
Embrapa vem cá, ciência vem cá, universidade vem cá. Então, acho que essa capacidade, Ju, de reconhecer o que a gente não sabe e trazer quem sabe mais para perto é uma coisa que funciona muito. Bom, aí água, né? A gente tem iniciativas em água na fazenda, iniciativas para construções mais eficientes e sustentáveis, que favoreçam a eficiência. Acho que nas cadeias de proteína, eficiência conversa muito com sustentabilidade. E aí eu queria fazer um adendo que tem outra especificidade da fazenda, que é, eu escuto muito sucessores dizerem, os meus pais odeiam coisa nova. Eles dizem, eu sempre fiz assim, continuarei fazendo. Lá na fazenda é completamente diferente. O meu pai ama uma novidade e muitas vezes eu tenho medo dessa novidade e ele fala assim, Luciana, se der errado a gente corrige. Então eu queria também deixar essa frase, sabe? Que a gente não precisa ter medo do novo, porque muita coisa a gente não vai dar certo. E aí a gente vai lá e corrige. E hoje nós conversamos sobre o processo de sucessão entre gerações com a produtora Luciana Dalmagro e também com a Lívia Machado da ABCS e como manter tradição e inovação juntas. Estamos já no fim desse episódio e eu quero ouvir das nossas convidadas uma frase que traduz um pouquinho o programa de hoje, começando pela Lu. Ju, Lívia, Canal Rural ABCS, muito obrigada pelo convite, amei passar esse tempo com vocês. E eu acho que a gente falou sobre essa transição de gerações dos nossos pais para nós. Com certeza é o tema mais importante do agronegócio nesse momento. Mas eu queria deixar um desafio, uma reflexão, que é como a gente vai fazer a transição da nossa geração para a próxima, que com certeza trarão outros desafios e a gente precisa começar a preparar as propriedades rurais hoje para esse momento que vai chegar. Com certeza, daqui 10, 20 anos, como que vai ser, né, Li? Com certeza, Ju. Inclusive, o que a Lu traz é aquilo que é o DNA da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. É a gente ter a capacidade de estar hoje e pensar nas próximas gerações que vêm. Porque, né, Lu, na hora que elas forem consumir, eu já tenho uma linguagem. Acho que o grande ponto aí, e aí eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez, né, o tempo disputadíssimo da Lu de estar aqui com a gente, foi realmente escolhida para fechar esse programa, onde a gente tem hoje o Vida de Granja sendo um case, um exemplo do agronegócio do marketing atual. Os consumidores, eles não querem mais ouvir você contar a sua história, eles querem te ajudar a contar, eles querem ser parte disso. E o Vida de Granja hoje, por todos os lugares do Brasil, é comentado. Parabéns, Luciana, né? Parabéns a todas essas 5 gerações que são honradas aí nessa história. Então, eu acho que é isso, é a gente realmente pensar num marketing que o consumidor consegue participar com você. E não que ele está lá do outro lado e você está aqui fazendo um trabalho, né? E como é o último programa, a gente aproveita para convidar vocês todos para acompanharem o trabalho da ABCS, né? No @ABCSagro e no @MaisCarneSuína. Então, Ju, 2 perfis aí, um perfil para conversar com o consumidor final, que é o Mais Carne Suína, e o perfil da ABCS Agro, que traz no dia a dia muito dessa linguagem mais direcionada para a cadeia. Esse é outro ponto importante e reforçando aqui que o Vida de Granja também traz esse exemplo, né? Então, agradecer, parabenizar o Canal Rural, a você e convidar todos para assistirem vários episódios, porque realmente tem muito conhecimento aí. Verdade. Como a Ali disse, esse é o último programa do Entre Gerações dessa temporada. Foi muito bom contar com a companhia de todos vocês. Muito obrigada por isso. E se você quiser ver outros episódios, é só acessar o QR Code do YouTube do Canal Rural para assistir todos os episódios do Entre Gerações. E a gente escolheu a dedo cada um dos convidados. Você vai adorar maratonar aí da sua casa, combinado? Beijos, até breve. Tchau, né, meninas? Realização Canal Rural e Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Apoio Tejon.